Dormi quase 20 dias no sofá da empresa, exatamente. Seja muito bem-vindo ao nosso 7º episódio da série A História da Minha Vida Ilimitada. Nesse vídeo daqui a gente vai dar continuidade no 6º episódio, quando eu concluí ali a minha formação em programação neurolinguística, aprendi vários macetes aí, né, da cocriação da realidade, falei para você sobre hipnose, sobre programação neurolinguística, as mudanças todas que estavam acontecendo na minha vida. E no final do 6º episódio, eu falei algo que foi mais ou menos assim, olha, eu estava completamente decidido a tomar realmente as atitudes e as decisões que tivessem de verdade me levando para onde eu estava alucinando que seria o meu futuro, sabe? Se você está acompanhando essa série desde o comecinho, você deve se recordar que no primeiro curso que eu fiz, eu tinha visto a cena da minha vida lá no futuro, como é que seria, e eu não fiquei nada satisfeito com aquilo, sabe? Falar, cara, já pensou, eu vou passar minha vida inteira, chegar lá no final, eu me arrepender de não ter sido quem eu vim aqui para ser, né, e tal. Então, no final do 6º episódio eu comentei sobre isso, que é passar a tomar essas decisões, por mais doloridas e dolorosas que elas pudessem ser. E nesse intervalo de tempo, entre o finalzinho do mês de abril, foi mais ou menos lá para o dia 23, 24 ali de abril, se eu não me engano, até o começo de maio, eu faço aniversário dia 5 de maio, né? Eu estava ali para poder fazer 30 anos, né? Ia fazer 30 anos, eu acho que ia fazer 30 anos, exatamente. Em 2016 eu fiz 30 anos. E agora eu vou fazer, né, 36 agora, né? Daqui a pouquinho, né? Daqui semana que vem estou fazendo 36 anos. Quero ver aí meu hashtag bolo de chocolate aí, hein? Quem é aluno do portal tá ligado, né? Mas voltando aqui, eu ia fazer 30 anos. E tem gente que fala, né, que nessa fase de 30 anos, muitas pessoas trazem uma determinada mudança, né, para suas vidas. Coisa que foi interessante que, assim que eu saí daquele curso, eu estava realmente muito convicto de que aquele tipo de projeto, aquele tipo de trabalho preso, que eu trabalho de 9 às 6, de 8 às 10, enfim, trabalhar pra caramba, pegando engarrafamento e tal, não era uma coisa que eu queria mais, sabe? Mas isso estava na minha cabeça ainda muito confuso como que seria o meu novo tipo de atuação, assim como eu falei anteriormente, né? Só que o que mais estava sendo, assim, vou dizer, me prejudicando, talvez assim, sabe, que não estava me deixando muito feliz, era o convívio naquele momento, num relacionamento que não estava mais fazendo sentido para mim. Duas coisas estavam me incomodando, tá, para poder falar a verdade. Uma era essa, a questão, né, do relacionamento, a questão do trabalho, claro, né, então é mais outra coisa. E uma outra coisa também que estava me incomodando era que eu ainda tinha um costume de alguns finais de semana sair para tomar uma cerveja. Eu conhecia muita gente que era dono de boate lá em Nova Iguaçu, discoteca, casa de show e tal. Então, né, por ter tido banda de rock, como eu falei anteriormente, eu tinha uma facilidade assim de fazer coisas relacionadas à noite, mas eu estava insatisfeito porque eu não estava mais afim disso, sabe? Eu já estava assim muito mais focado no desenvolvimento pessoal. Eu sabia o quanto que isso era tóxico para mim, eu estava a fim de fazer atividade física, eu estava a fim de me conectar com outras pessoas, de acordar cedo. Era uma outra parada, outra parada. Só que um dos pontos assim de que para mim era importante dentro dessa transição era realmente a questão do relacionamento, né? A gente dividia o mesmo apartamento, né? A gente morava junto, lá em Nova Iguaçu, né? Ali perto do bairro da Luz e tal. Um aluguel que, inclusive, não estava no meu nome nem no nome dela, estava no nome do pai dela. Então, assim, até para que se você aluga, né, um apartamento, você sabe, é uma casa que você, ou você tem que comprovar, na maioria das vezes, que você tem a grana suficiente para poder pagar, ou que você tem um fiador para isso e tudo mais. Então, eu estava muito decidido a sair daquele contexto de continuar morando junto. Tipo assim, nosso relacionamento ele praticamente já tinha terminado, né? Ali no mês de abril, assim, a gente já tinha terminado, a gente não estava se falando muito bem. Então, assim, imagina você aí, né? Se você tem um relacionamento e você tem que conviver, sabe, com a pessoa que você teve um relacionamento durante vários anos e você não tem uma outra alternativa de
sabe, morar num outro lugar, dormir num outro lugar, alugar um outro lugar, porque você não tem condição financeira. Então, eu sei que muita gente acaba passando por isso. Às vezes, assim, poxa, eu não posso me separar, não posso sair do meu relacionamento, porque eu não tenho onde morar, eu não tenho o que fazer e tal. E uma das coisas que passou na minha cabeça na época era, eu já sei o que eu não quero, agora eu tenho que saber o que eu quero. Então, o que eu quero? Porque não é, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Isso daí é que a gente já sabe que não quer. E eu vou criar cada vez mais disso. Então, uma das coisas que eu sabia era o que eu quero. Eu quero estar morando em outro lugar que eu esteja sozinho, que eu não dependa de ninguém. Não queria voltar a morar na casa da minha mãe, até tinha essa possibilidade, mas não estava muito afim de fazer isso, né? Então, isso ficava na minha cabeça, sabe? E assim, eu tô falando aqui de uma maneira racional, mas para quem já teve relacionamento de 3 anos, 4 anos, sei lá, 5 anos ou mais tempo, você sabe que não é uma coisa tão simples, né? Assim, de você do nada vai lá e pum, cada um vai pro teu lado. Não sei lá, você não desapega assim tão rápido. Eu não vou falar você, eu tô falando eu, na verdade, eu não posso ficar falando pelos outros. Mas eu tô compartilhando isso para você porque, por mais que possa parecer assim, foi lá, terminou o relacionamento, foi, e tudo bem. Não é exatamente assim que as coisas acontecem. Quem já terminou um relacionamento sabe como é que essa realidade, entendeu? Quanto que isso pode ser um pouco dolorido, de verdade, né? Assim, né? As coisas que você está acostumado a fazer, você vai fazer de um jeito diferente. Então, eu comecei a pesquisar, tanto na internet como andando de bicicleta durante esse mês de abril, alguns lugares que estivessem sendo alugados, entendeu? Só que assim, a minha condição financeira ali na época não era nada favorável para isso. Primeiro que eu estava na corrida dos ratos ali, trabalha, paga conta, paga dívida, não sei o que, tal. Tava nessa. E outra que, geralmente, ou você tem que dar uma entrada, um calção, ou você precisa de um fiador, né? Que no caso eu não tinha um fiador para poder, né, botar ali o teu nome ali para que eu pudesse alugar, né, um apartamento para poder sair. Eu também não tinha condição, mas eu comecei a dar esse passo. Cara, onde que eu quero? Aí comecei a ver, tipo assim, casas, apartamentos bem mais distantes de onde eu morava, porque seria mais barato para poder morar junto. Mesma história que eu contei para vocês lá na época que eu estava procurando lugar para a empresa. Você se recorda? Eu falei disso para você. Então, mesma história, cara. Eu com a minha bike ia lá, rodava, procurava, peguei alguns números de telefone, comecei a encontrar uns lugares assim bem mais distantes e assim, falei, cara, legal. Já tem essa possibilidade aqui, né? Tava de conseguir levantar uma grana para aquilo e já estava pensando assim nisso para depois da formação em Master Coach, que eu tinha falado com você que ia acontecer no final de maio, que os meus 2 sócios, a gente tinha conseguido a vaga do evento, a gente encontrou uma maneira lá de fazer um bem bolado lá com a empresa da Tânia, né, com o Instituto da Tânia, e faltava dinheiro de hospedagem e tal, essas paradas todas que eu não estava nem pensando muito nisso. Então, dentro dessa situação toda, eu estava muito focado assim, cara, eu preciso me mudar depois que isso acontecer. De princípio, eu estava pensando em me mudar antes, né? Eu estava pensando em já me mudar antes. Mas depois começou a passar na minha cabeça, não aguento mais a situação. Depois começou a passar na minha cabeça o seguinte, poxa, calma aí. Eu vou viajar para lá. Olha, cara, sem ter nada certo. Na minha cabeça, o estado de fé era certo. Eu vou viajar para lá. Eu vou ficar 15 dias lá. Poxa, e depois que eu ficar 15 dias, eu vou voltar, eu vou pagar por um aluguel para ficar 15 dias fora, entendeu? Então não faz meio que sentido. E geralmente você pega uma casa, um apartamento novo ali para você, novo ou usado, enfim, para você estar, você vai ter que arrumar suas coisas, você vai ter que comprar algumas coisas, enfim, não vem tudo mobiliado, entendeu? Então, precisava de recurso para isso também. E eu comecei a pensar, cara, vou ter que deixar isso para depois dessa viagem. Só que eu, sinceramente, não aguentava mais, não tinha mais como esperar, por exemplo, do final de abril até o final de maio, dia 23 de maio, se eu não me engano, que era ser quando a gente ia começar lá a formação, dia 22, 24, por ali, eu não me vi esperando, sabe, um mês
para poder estar morando em outro lugar. Não, era impossível para mim, porque não a energia no ambiente ela não estava mais legal, entende? Estava me fazendo mal e também estava fazendo mal também para outra pessoa, né? Então, eu evito até falar o nome aqui das pessoas, né? Porque assim, as pessoas têm os direitos delas. Eu posso mencionar aqui alguém, mas evito falar o nome das pessoas, tá? E até também em outros vídeos na frente eu vou evitar falar o nome das pessoas e em respeito, né, à identidade dessas pessoas. Esse canal daqui é da minha vida, não quer dizer, né, que é sobre a vida de outras pessoas, tá? E aí o que acontece? Que tava muito difícil para mim, sabe? Manter esse mesmo ambiente, né? E aí que me surgiu uma ideia muito louca mesmo, que foi, falar assim, cara, e se eu passasse uns 20 dias, isso daí foi mais ou menos ali no final de abril para o começo de maio, eu tive essa ideia, e aí eu pensei assim, cara, e se eu... Porque eu estava vendo que eu não ia ter o recurso para poder alugar ali um lugar, provisoriamente pagar, comprar coisa para poder morar, sei lá, um colchão, não tinha nada, entendeu? Eu pensei, cara, se eu passasse esses dias na empresa, se eu dormisse lá até ir lá para os Estados Unidos, pô, tem um sofá lá, legal, tem geladeira, tem um fogão, né? Porque a empresa era numa casa, entendeu? Eu já chego lá muito cedo, já saio de lá muito tarde mesmo. Cara, será? Será que eu consigo? Primeira coisa é, será que eu consigo? Falei, cara, eu acredito que eu consigo. Depois eu cheguei na situação de, será que meus sócios permitem isso? E fui conversar com eles. Eles sabiam, né, assim, de toda a transformação que eu estava passando, que eles também estavam fazendo os cursos. Né? Conversei, joguei a real mesmo, falei, olha, está inviável, sai para mim. Cara, conversei, botei tudo na mesa, assim, falei, ó, né, porque a empresa não era só minha, né, para poder, e agora eu vou morar aqui e tal. Né? E aí, a gente combinou disso acontecer e, basicamente, só eles sabiam. A galera que trabalhava lá na agência, né, vamos dizer assim, que fazia parte da equipe, não sabia. Tinha um armário lá que eu tranquei. Eu acordava antes de todo mundo chegar. Então, assim, sei lá, era 7 da manhã, eu estava acordando. O pessoal só chegava por volta de 9. Mas nessa época eu estava bem ativo, fazendo atividade física, saia para dar uma pedalada, saia para dar uma corrida e tal. Ia lá. Assim, quando o pessoal chegava, eu sempre já estava lá. Pô, chegou cedo hoje, hein, Thiago? Pô, claro, pô, tô dormindo aqui, né? Mas assim, brincadeiras à parte, mas foi ali um período que eu saí, abandonei a casa lá onde eu morava, deixei tudo, não levei nada, só peguei roupa, que eu lembro. Tinha, sei lá, 2, 3 TVs, tinha. Nem vou ficar falando o que tinha. Enfim, tinha coisa pra caramba lá na casa, mas abandonei tudo pra trás. Falei, cara, isso daí é teu, tá na boa, não quero saber. Peguei só a mala com as minhas roupas ali e tal. Sei lá, mais o que eu peguei? Cara, acho que nem um instrumento meu eu peguei, pra te falar a verdade. Também não, tipo, né? Porque minha ideia, minha intenção era depois pegar meus instrumentos quando eu fosse morar num outro lugar, tá? E aí, o que acontece? Aconteceu algo muito louco. Eu lembro que. Eu me lembro claramente desse dia. Um sábado à noite. Era um sábado à noite. Assim, vários daqueles dias ali dormindo sozinho lá na agência. Né, assim, vivendo sozinho, vamos dizer assim, naquele intervalo de tempo. Até que era tranquilo, porque uma parte do dia eu passava para o pessoal da agência, meus sócios, uma outra parte do dia, né, passava ali dormindo e tal. Mas assim, na parte da noite, quem tá fazendo esse estudo todo e tal, e se você tá tipo sozinho assim como eu tava, e não tem alguém talvez para conversar, se não tem alguém para expor, sei lá, teus medos, tuas dúvidas, sabe, teus dilemas internos, o que você tá passando, quem é você, essa coisa toda. Eu lembro de várias noites assim, sabe, de ficar meio conversando sozinho, de ficar meio, sei lá, meio
choroso, sabe? Meio, sei lá, meio preocupado, meio com medo de... Será que eu tô fazendo a coisa certa, sabe? Será que eu tô indo por um caminho certo? Será que eu não tô sendo muito radical? Pô, tô abandonando tudo, tô querendo mudar tudo, será que eu tô ficando meio maluco? Será que realmente foi uma lavagem cerebral que fizeram comigo, sabe? Então, vinha muito dessas dúvidas na minha cabeça. E eu lembro de um sábado ali, de que aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu não sei se foi o primeiro, acho que foi o primeiro sábado que eu estava lá na agência e era sábado à noite, sabe? Assim, geralmente quem, né, tem um relacionamento e tal, sábado à noite talvez vai sair, vai encontrar uns amigos, vai comer alguma coisa em casa, né? Tem uma companhia, às vezes, né? Vai lá e tal. E aquele sábado, cara, eu tava completamente sozinho. Talvez um sábado à noite que eu estive sozinho, talvez um dos primeiros da minha vida. Eu não lembro de ter ficado um sábado à noite sozinho antes na vida. Acho que aquele ali foi o primeiro. Sem sacanagem. Com 30 anos de idade. Sempre tinha um amigo, sempre tinha alguma coisa e tal. E eu lembro de sair, por volta ali de umas 9 da noite, para ir comer um hambúrguer perto ali, que tinha ali, né? Vou sair para comer fazer um lanche ali, comer um hambúrguer e tal. E eu lembro de uma sensação de vazio, assim, de silêncio também muito grande, de andar nas ruas sozinho, de não ter alguém para conversar, de sentar na mesa lá da lanchonete lá, sem ter outra pessoa do outro lado, sem ter um amigo, sem ter, né, cara, é muito louco lembrar disso. Sozinho e, sabe, vi o garçom assim, eu vou lá decidir o que eu quero, quero isso aqui. E, tipo assim, ser praticamente uma eternidade do tempo que você perde até o tempo que chega, porque você não tem com quem falar, então, sei lá, vou dar uma olhada aqui no celular e tal, mas, né, tipo... Mas, assim, mesmo sentindo tudo isso, eu tinha um sentimento de algo novo, entende? Falando, cara, isso é novo, eu nunca senti isso antes, né? Eu nunca senti essa parada antes, né? Isso que eu tô sentindo agora. Então, isso é diferente. Eu lembro até que na saída ali, eu encontrei com o Felipe, cara. O Felipe tocava guitarra e tal, numas bandas lá em Nova Iguaçu. E ele, cara, tá perdido por aí, sozinho aí, que foi, qual foi? Troquei uma ideia, conversei com ele, jogo rápido, assim, né? E aí voltei lá pra empresa para poder dormir e tal, né? E eu passei praticamente 20 dias nesse intervalo de tempo, entendeu? Nesse processo de estar ali sozinho na agência com as minhas dúvidas e tal. E nesse intervalo, especificamente ali da agência, de dormir lá, teve um acontecimento também muito importante na minha jornada, que foi quando eu pedi um cartão de crédito emprestado para comprar um curso. O curso do Érico Rocha, a fórmula de lançamento, em maio de 2016. Mais de 2016, isso aí. E eu vou contar isso no outro vídeo, tá? Como que foi esse acontecimento. Se eu não me engano, assim, eu já estava acompanhando o trabalho do Érico Rocha há um tempo. E logo assim, naquela semana que eu fui para lá, eu acho que foi quando ele estava começando o workshop de lançamento da fórmula de lançamento, tá? De marketing digital e tudo mais. E assim, aqueles dias ali na agência, e depois a gente vai falar sobre a viagem lá, né? Que eu vou falar o que aconteceu para a gente conseguir viajar lá. Cara, aqueles dias ali foram uns dias de muito aprendizado. E acho que assim, comecei a saber lidar com aquilo, de ficar sozinho comigo mesmo e tal. Só que eu acredito que a grande sacada, virada de chave, lição que você pode levar aqui dentro dessa experiência é que você tirar por aí, claro. Mas é o seguinte, você tem que estar aberto a viver algo que possa ser desconfortável para você.
Você tem que estar aberto ao novo. Você tem que estar aberto a aceitar, a fazer algumas coisas diferentes. Eu senti muito medo, vergonha, dúvida de, poxa, eu vou morar na empresa, vou morar na agência, eu vou ficar ali 20 dias, o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, o que está passando na minha cabeça. Só que se eu não tivesse feito isso, eu não teria provavelmente avançado em rumo às coisas que eu quero, porque teve outros acontecimentos que depois surgiram que eles acabaram se tornando uma consequência daquilo, entende? Que se eu não tivesse feito aquilo, talvez eu não teria viajado, que eu talvez não teria comprado o curso, que eu não teria, sabe? Então é um desenrolar de acontecimentos ali muito grande e que eu acredito que a gente só consegue ter essa experiência quando a gente faz. E essa é a ideia que eu quero deixar para você. Uma vez em que você entende isso, de que você deve tomar as decisões na direção daquilo que você quer, independente do medo que você está sentindo, independente do que vão dizer, independente do que vão pensar, isso traz uma mudança profunda de vida. No próximo episódio a gente vai falar sobre como que foi para mim quebrar um paradigma gigante de pedir um cartão de crédito emprestado e como que isso teve uma consequência meses depois, lá em agosto. Você vai ver uma consequência bizarra do que aconteceu e várias outras coisas também curiosas que eu vou compartilhar com você. Quero saber de você aqui nos comentários aqui embaixo. Já passou por isso? Já tomou a decisão de mudar a tua vida? A gente se vê no próximo episódio. Beijo grandão. Thiago Benevides por aqui. Valeu. Tchau, tchau.